Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Preto Podcast, aqui no Espaço Cultural Punta Quintê, onde a gente faz um debate sobre as nossas questões culturais, sociais e muito mais um pouco, até porque a gente convida várias pessoas que dentro das suas profissões, dos seus dias a dias, vão contribuindo para que a nossa sociedade fique um pouco melhor, a nossa sociedade possa perceber a sua base ético-racial no seu processo de construção. E hoje nós temos aqui a grata surpresa de ter um convidado muito importante para a nossa queimada, um candidato, uma personalidade muito importante dentro aqui do nosso processo de educação, não é, Deizinha? Quem a gente está aí hoje aqui conosco, Deise? E aí, galera do Punta Quintê, que nos curte, nos acompanham, sejam todos bem-vindos a esse podcast. Seja bem-vindo, Rafael Carneiro. É com muito orgulho que nós temos você aqui hoje. Seja bem-vindo ao Punta Quintê. Mas você, se a gente for te perguntar assim, você sai de uma área de petróleo, vai para educação, foi num piscar de olhos. Então, não precisa aprofundar muito sobre essa temática. Até porque sua mãe falou que você não gostava de estudar. Pois é, né? Então, Sim. você era um aluno de média, você foi um aluno repetente, era um aluno que perturbava, como é que é isso? Eu não era um aluno muito de reprovar. Eu tive, sim, na minha vida uma reprovação, mas eu mudei muito de escola, até porque meu pai também trabalhava muito, a gente rodava muito, e eu tive uma reprovação por conta de ficar mudando de escola de meio de ano, né? Aquela mudança de meio de ano. Então, eu tive uma reprovação, mas eu não era de reprovar. Agora, eu era muito de brincar, né? Assim, a gente gostava de brincar com os amigos, bater papo, né? E, por incrível que pareça, eu lembro dos meus professores falando, né? Minha mãe ia à escola todo dia. Todo dia minha mãe era chamada na escola. Por reclamação? Para poder tentar me orientar. Que a gente sentido, né? E aí, a primeira pergunta que ela fazia era a seguinte: existiu falta de respeito com o professor? E eu falava, não, mãe, não existiu, foi só brincadeira. Olha, se for mentira, né? Aquela coisa da criação de antigamente. E eu falava, não, mãe, fica tranquilo. E realmente, eu brincava muito, por quê? Eu sempre tive muita facilidade em aprender. E ao mesmo tempo que eu tinha facilidade do aprender, eu desligava daquilo. Perdi o foco, porque já não era mais interessante para mim a partir do momento que eu aprendia. E aí isso foi identificado por vários professores, né? E aí até que um dia a escola, muito inteligente, me pegou e me colocou como representante da turma. E aí, teoricamente, saiu aquele Rafael, né, que existia, para o Rafael que ganhou a responsabilidade de ser um espelho, né? Que era que a gente escutava na escola antigamente. Você, como representante, é o espelho da classe. Agora não pode mais brincar. E aí, realmente, eu fui mudando o conceito, né? Mas eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Né? Eu trabalhei na lavanderia americana como auxiliar de serviços gerais, que era uma lavanderia de um grande amigo lá em Niterói. Depois eu saí para o McDonald's, enfim, e fui. E aí, eu fiz o técnico em mecânica. Foi ele que me abriu as portas para trabalhar embarcado. No Senai também? Não, eu fiz na Resende Râmel, lá no Luiz Vasconcelos. Na época, eu fiz prova para o Cefet e fiz prova para o Resende Râmel e fui para o Resende Râmel. E foi que me abriu portas para ir. Na época, eu lembro que eu fiz o processo de estágio para a Sony Music, fiz o processo de estágio para o Metrô e fiz o processo de estágio para a Consub, na época, que era o nome da empresa. E aí eu preferi ficar na Consub sem entender ainda o que era o petróleo. Enfim, aí fui embora, fiz a minha vida toda. E aí, por uma grata surpresa, em algum momento da minha vida profissional, eu fui promovido não pelo estudo, e sim pela experiência profissional, que também era uma característica da área de petróleo, a gente ter o crescimento profissional pela experiência. Só que quando eu tive essa promoção e essa evolução dentro do mercado de trabalho, eu comecei a perceber que faltava algo na minha vida que eu até então não considerava como importante. E fui crescendo, fui trabalhando, e vamos que vamos. E aí, uma hora, meu pai sentou comigo e falou, e aí, cara, vamos fazer o quê de faculdade?
Já estava com que idade? Eu já estava com uns 24, 25 anos. E eu falei, fazer faculdade para quê? Eu já trabalho, já ganho meu dinheiro, né? Vamos curtir a vida. Exato. E aí, meu pai falou, não é bem assim. Então, assim, você tem que estudar. E eu não levei aquilo muita ferro e fogo, até porque santo de casa não se faz milagre, né? Não é isso? Então, eu não... deixei a vida me levar. Foi preciso alguém de fora... Isso. E aí, dentro do âmbito profissional, chegou em algum momento que numa bela sexta-feira, eu fui convidado para o meu cliente para uma reunião, e aí ele perguntou quanto tempo eu levaria para terminar minha graduação, ou ele então teria que realmente pedir para que eu saísse do contrato, o qual eu era gerente daquele contrato. E aí aquilo gerou um desespero, né? Porque eu não acreditava até então, e de repente agora sou cobrado, e como é que fica essa história, né? E aí a minha cabeça, então, foi um final de semana complicado da minha vida, que a minha cabeça deu 1000 voltas. Bom, na época eu fazia engenharia de produção, e fazia tipo 2 disciplinas por semestre, porque eu estava estudando. Eu estava estudando. Estudando para estudar, para ver qual decisão tomar. Isso. E aí, na época, eu consegui, junto à coordenadora do curso de administração, isentei as disciplinas, e eu cursei durante um ano 2 cursos de graduação ao mesmo tempo, que foi ADM e engenharia de produção, até que eu eliminei todas as matérias comuns, tranquei engenharia e me dediquei a ADM, porque eu terminaria no menor curto prazo. E aí eu terminei a ADM. Quando eu terminei a ADM, foi aquela felicidade, porque era o sonho do meu pai me ver administrador, porque ele é administrador, e eu dizia para ele que administrador era coisa de quem não sabia o que queria fazer da vida. E aí foi aquele chororô, porque eu me formei em administração, eu chorava de um lado, pela emoção de ter formado, e ele chorava por estar me vendo formado. Eu tinha perdido minha mãe um pouco antes da minha formatura, né? Então foi algo muito marcante. Depois que eu terminei a ADM, eu falei, agora eu vou tentar ver engenharia. Eu vou ver o que vai dar. E aí faltavam 15 matérias para terminar o curso. Eu falei, já fiz quase tudo, vou terminar as 15 matérias, então hoje eu sou engenheiro e com muito orgulho sou administrador de empresas. E aí o que eu digo, né? Hoje eu sou administrador, sou engenheiro de segurança do trabalho, ou seja, acaba que 2 formações na engenharia, mas eu sou muito mais administrador do que engenheiro, não só pelo meu pai, mas porque eu aprendi a amar uma profissão. E hoje também na própria Estácio, né, há uma exigência maior da formação de administração. Né? Sim. A administração acaba que eu uso muito mais, a engenharia é um legado muito do petróleo, porque o CREA no petróleo tem muito peso, né? Mas acaba que eu aprendi a amar uma profissão que se chama administração de empresas. Dentro dessa área da educação, na Estácio, você só trabalhou aqui, começou a trabalhar na Estácio de Queimado, ou você já trabalhou em outras Estácio até vir para... Na verdade eu entrei na Estácio pela Estácio de Copacabana. Então eu trabalhei em Copacabana, Presidente Vargas, Alcântara, trabalhei aqui em Queimados, Madureira. Então a gente acaba, enquanto professor, a gente acaba rodando muitas unidades, né? Enquanto coordenador, não. Aí eu já comecei em Queimados e fui para o Presidente Vargas depois. Mesmo você estando nessas Estácios de vários outros lugares, mesmo como professor, você deparava com, como é que eu falo, com um tipo de clientela, né? Aí eu te pergunto, até porque Baixada Fluminense, né, que o Espaço Cultural Kunta Kinte faz essas discussões sobre as questões sociais, queria que você traçasse um pouco o panorama da diversidade sociocultural do entorno dessas Estácios de vários locais. Os outros alunos não podem escutar, senão vai gerar ciúme, né? Assim, brincadeira. Mas assim, cada Estácio que eu ia, ou cada Estácio que a gente vai, eu tenho um tipo de aluno diferente. Isso é verdade. Queimados, eu tenho um aluno que é muito legal de se trabalhar, porque você acaba virando uma referência para o aluno de Queimados. Quando a gente traz um pouco da experiência profissional, e quando eu decidi virar professor, que eu ainda estava no mercado de trabalho, a minha ideia de virar professor era justamente poder construir em sala de aula não só uma base teórica,
Porque eu acho que a teoria ela é importante para uma formação, mas eu acho que você conseguir trazer a sua experiência profissional para a sala de aula, ela vai contribuir muito para o processo teórico e para a formação do aluno. Então, assim, hoje, dentro das Estácio Queimados, a gente tem muitos professores, quase todos, vêm da área profissional. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. E aí, em Queimados, eu acho que é um público que ele precisa, muitas das vezes, ouvir algo fora de Queimados, até para conhecer outro mundo. Né? Então, é um aluno que a gente acaba que, quando a gente envolve ele na nossa aula, com a teoria, mas com a prática, com debate, com trazer outros pontos fora desse meio que ele já vive, né? Porque, teoricamente, eu vivo Queimados. Então, deixa eu trazer algo de fora. Acaba que a gente vira uma referência, e isso é legal porque a gente acaba sendo não só professor, mas um coach, um mentor, um amigo, troca de palavras em corredor, orientações. Então, a gente acaba construindo e ajudando e contribuindo com o aluno, não só com o curso de administração ou com o curso de enfermagem. Não, eu consigo contribuir para o aluno dentro da vida social dele. Olha, faz esse caminho, olha por esse ângulo, faz isso. E aí acaba que a educação, ou acaba que a universidade, ela vai além da sala de aula, que essa é a proposta da universidade. Não é ter o aluno só na sala de aula. A minha proposta é ter o além sala de aula. Ah, mas Rafael, mas em qualquer Estácio você faz isso? Não, por quê? Quando, por exemplo, eu olho para Estácio Centro, já tem um aluno que já trabalha, ele já tem o movimento de estar cansado, de estar chegando ali só para pegar teoria e que quer ir embora. Muitas das vezes a gente consegue mal conversar com o aluno. É um outro público. Então, assim, acaba que o aluno de Queimados, ele tem essa particularidade de eu estar próximo e conseguir acompanhar não só ele sala de aula, mas a cumplicidade entre professor e aluno. Até porque nós, moradores da Baixada Fluminense, né, a maioria dos que fazem ou que fizeram faculdade, né, de repente ainda são o primeiro ainda naquela família, ou vai se tornar o primeiro naquela família. Então, é muito importante ter um campo universitário igual a Estácio aqui no nosso município. Mas eu quero te perguntar aí, como é que é ter um campo universitário assim dentro de um universo ainda de uma realidade com bastante carestia, né? É uma população bastante humilde, pobre. Como é que... A universidade, ela o que é legal, assim, às vezes, eu estava em outra unidade da Estácio, eu lembro muito bem, que eu vi um jovem, né, parado na porta, e aí eu olhava para a Estácio, aí eu olhava para o chão, e aí eu olhava para a Estácio, aí eu olhava para o chão, né? E aí eu falei, opa, tudo bom, jovem? E aí, vamos lá, pô. E aí eu escutei, esse ambiente não é para mim. Aí, no primeiro momento, aquilo me chocou. Eu parei, né, e falei, como que dá para você, né? Vamos lá, vamos beber uma água, vamos tomar um café, né? E aí ele muito, muito timidamente entrou, foi, né, e depois foi embora. E aí depois eu fiquei refletindo, né, assim, o quanto uma universidade ela precisa ser inclusiva. O quanto uma universidade ela precisa estar aberta ao município. O quanto a universidade ela tem que ser portas abertas para atender a comunidade. Porque é um lugar de fala. A universidade é um lugar de fala. É um debate acadêmico. Eu não tenho debates políticos, religiosos, eu não tenho isso em sala. Eu não tenho isso dentro da universidade. Eu tenho debates acadêmicos. E o legal da Estácio é porque justamente ela promove isso. Né? Ela promove esse lugar de fala, essa inclusão. A gente, hoje em dia, tem uma pegada muito forte com isso dentro da Estácio. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque, assim, trabalhar em Queimados é viver isso. Uhum. Eu geralmente brinco que é um desafio a cada dia. Porque, muitas das vezes, não é vender o curso,
é vender o valor do curso para aquela pessoa, mas não valor monetário. O valor no sentido da pessoa entender o quanto o mundo universitário pode contribuir para a formação e abertura de novas portas para essa pessoa na vida dela. Então, às vezes a gente fala, mas o valor, e às vezes eu falo, gente, antes do valor, eu tenho o valor sentimento. Porque se eu, enquanto consumidor, né, e aí eu vou olhar como consumidor, eu vou comprar uma caneca. Mas se eu não vejo um valor agregado a essa caneca, em ter essa caneca pode custar R$1. Não tem valor para mim, não me importa. Então ela não faz sentido. Se ela me fizesse sentido, ela custar R$100, eu vou comprar a caneca. Não pelos R$100, mas pelo valor que esse produto me traz. Então, acho que aqui em Queimados a gente tem vários desafios, lógico. O valor monetário, por ser um município, né, ainda em desenvolvimento, eu acho que tem muito ainda um exponencial muito grande a crescer. E aí eu acho que a universidade está inserida justamente para ajudar nesse exponencial, até porque a gente tem aqui um parque industrial que só, né, a gente pode explorar ele quanto pode. Mas eu também ainda tenho muito da questão do meu aluno, ou do meu candidato, ou da população, entender o quanto de valor tem o nível superior. Sim. Esse comportamento que vocês aqui na unidade de Queimados têm de receber as pessoas como nós fomos recebidos, é uma característica de todas as Estácios ou é uma marca pessoal sua? Porque todas as pessoas lá, quando a gente chega, nos recebem muito bem. E assim, você, enquanto gestor, é uma pessoa super acessível, entendeu? É uma característica sua ou é de todas as Estácios? Ele ficou emocionado. E agora? Na verdade, é uma característica da Estácio. A Estácio ela é uma universidade de portas abertas. Hoje nós somos 30 unidades no estado do Rio de Janeiro. A gente está aí Campo dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio, Niterói, Centro do Rio, né, Madureira, Nova América, Queimados, Nova Iguaçu, São João, Via Brasil. Então, ou seja, somos grandes, né, vamos botar assim. Então, é uma característica, lógico, que enquanto gestor a gente vai fazendo o nosso tempero. A gente vai botando o nosso coração no negócio. Mas eu tenho certeza que qualquer uma das 30 unidades a gente vai ser bem recebido. Lógico, que cada um com seu jeitinho. Porque eu não sou igual né, Nova Iguaçu, eu não sou igual a São João e outra, né? Eu tenho um tipo de público que, de repente, São João não tem, que Nova Iguaçu não tem. Então, eu acho que a gente também vai moldando a nossa unidade, o nosso campus, né, a nossa área universitária, de acordo com aquele público que eu tenho que atender. Então, a gente, quanto universidade, tem portas abertas, sim. O município, para a gente, é super mega importante, tanto que eu tenho laboratórios dentro da universidade hoje que estão abertos para atender a sociedade, mas a gente também vai botando o nosso tempero nessa magia toda. E aí, acho que, sim, eu acredito em pessoas, eu identifico pessoas sendo a alma do negócio, não estou falando do negócio financeiro, mas o negócio mundo. E eu acredito muito hoje na educação. Eu acho que sem educação eu não vou transformar e não vou ter o país que eu tanto quero. E aí, assim, até peço desculpa pelo que eu vou falar, mas não adianta eu falar de política, de religião, de nada, se antes eu não tenho uma base muito, muito importante que é a educação. Sim. Como é que pessoas vão debater temas se não foram, teoricamente, não leram, não estudaram, né? E aí fica aquele debate superficial. Então, acho que através da educação, sim, eu consigo não transformar o mundo e nem a sociedade, mas eu transformo pessoas, que pessoas vão transformar o mundo, que vão transformar a sua sociedade e que vão transformar o seu entorno. Então, hoje eu estou até o exemplo de uma ex-aluna nossa, a Alzira, né? Tem até um vídeo no YouTube dela chamado Formatura em Família. É uma menina de Queimados, é um caso verídico de Queimados, e que ela foi uma menina que, com todas as dificuldades da vida, ela conseguiu se formar em Direito. Então, ela hoje é uma advogada. Até soube que, infelizmente, ela não está exercendo a profissão, soube há pouco tempo, e a gente até abriu as portas para tentar ajudá-la novamente a voltar para o mercado.
Mas o quanto que a universidade contribuiu para que ela chegasse lá e o quanto que a família fez parte disso. E o quanto que a Estácio olhou não só para ela, mas para a família também. Então, no vídeo, mostra na colação de grau dela, não só ela de beca, mas a família inteira vestida com a beca da formatura, porque o quanto que a família hoje representa para a formatura, para um sonho ser realizado. Então, isso é o papel universitário. É eu contribuir, fazer com que a família participe desse sonho. Então, às vezes, eu até brinco com meus alunos, calma, não achem que eu estou querendo brigar com vocês, não é isso. Mas a gente, enquanto Estácio, o que a gente vai fazer é fazer com que vocês cheguem e alcancem o que vocês desejam. O que a gente precisa, que vocês acreditem na gente. Então, esse acreditar em vocês, né, principalmente quando você fala do nosso distrito industrial aqui perto, aqui em Queimados, eu queria que você falasse, linkasse, né, a questão dos cursos que tem na Estácio, com a possibilidade das pessoas formadas, né, de repente, trabalharem perto das suas casas. Né? Então, quais são os cursos que a Estácio aqui de Queimados nos oferece? Hoje eu tenho na área de gestão, né, na área de gestão e negócios, eu vou para administração de empresas, gestão de recursos humanos, logística, gestão de RH e ciências contábeis, né? Então, são 5 cursos de área de gestão que se associam muito não só ao polo industrial, mas também à Prefeitura de Queimado, às secretarias, né? A Secretaria de Receita, por exemplo, a quantidade de pessoas que precisam ser formadas em ciências contábeis para gerir as contas da prefeitura, né? Estrutura de demonstração contábil, balancete, né? Essas coisas todas. O administrador entra também. Depois eu tenho nas jurídicas, eu tenho direito, né? Aí eu vou para a saúde, que eu tenho enfermagem, nutrição, e agora acabou de lançar, tem 1 ano, o curso de fisioterapia, que a gente trouxe também. E eu tenho um curso que é um querido, e eu acho que é um curso que é mega super importante para o município, que é o curso de pedagogia, né? Então, são os cursos que hoje eu tenho. A gente está tentando trazer e fazer um movimento. Hoje eu só funciono à noite, com as aulas à noite. Então, agora para 24.2, né, para a partir de julho, a gente vai tentar começar a fazer um movimento para o curso de enfermagem, nutrição e fisioterapia, começar a ter o movimento no turno manhã, para poder abarcar mais ainda as pessoas que, de repente, trabalham à noite e querem estudar, né, ou trabalham em regime de plantão, né, alguma coisa assim. E a gente tem alguns estudos de tentar trazer outros cursos para poder aumentar o nosso portfólio e atender também ao município, né? Mas, assim, esses são os presenciais. Mas se eu for para a área do digital, aí eu tenho as engenharias, eu tenho marketing, relação internacional, comércio exterior, serviço social, que é um município também que abarca muito, né, o serviço social, assistência social. Então, eu tenho um portfólio maior fora a pós-graduação. Tá? Então, assim, acaba que eu tenho todo o leque para atender toda a demanda do município e contribuir para que o município possa expandir mais ainda, que eu acredito que sejam os projetos, né, para 2025, 2026, sempre de expansão. Bacana. E como é que eu faço? Eu quero saber, né? Você quer falou estudar? que a universidade está de portas abertas, eu quero saber de Vai se matricular no curso? Aberta para mim. Como é que é isso? Como é que eu faço para ir lá? Então, eu que de repente, estou agora em casa, estou te ouvindo falar, né, que a universidade está de porta aberta, eu quero saber. Geralmente a gente gosta até que a pessoa vá lá procurar a gente, né? A gente tem contatos por WhatsApp, depois eu posso até deixar o WhatsApp direitinho, mas a gente gosta geralmente que a pessoa vá lá na Estácio. Fica ali no Centro Comercial de Queimados, ali na Eloy Teixeira 165. É que às vezes eu confundo o nome da rua, mas é Eloy Teixeira, né? Lá no 2º andar. Por que eu gosto que a pessoa vá na universidade? Rafael, porque você quer só me conhecer? Não. Primeiro que eu vou ter a oportunidade de apresentar a universidade para você, né? E apresentar toda a minha infraestrutura, meus laboratórios, que são laboratórios... mas dizer assim para mim, mas você tem isso tudo aqui em Queimados? Ué, gente, por que não teria?
Qual é a diferença do meu aluno de queimados para o meu aluno? Nenhuma. O aluno tem direito a ter um bom laboratório, para ele poder ter uma boa educação. Então, assim, eu tenho laboratórios da área da saúde, principalmente, que são de ponta. São laboratórios de última geração. A gente tem, na área de enfermagem, eu tenho uma enfermaria montada dentro da Estácio, e que poucas pessoas conhecem. O curso de nutrição, eu tenho uma cozinha montada dentro da Estácio, para atender o curso de nutrição. Eu tenho um anatômico com peças, para o meu aluno poder tocar, aprender os órgãos, né, os músculos. Na área de TI, eu tenho... eu esqueci TI também, Análise e Desenvolvimento de Sistema e Ciência da Computação, que eu também tenho, eu esqueci. Lembrei agora que eu falei de TI. A gente tem laboratórios de informática com 36 computadores, 18, de última geração para o aluno. E aí, por que eu digo que eu gosto de ir lá? Quando o aluno vai, eu apresento os laboratórios, mas eu apresento os benefícios. Enquanto o meu aluno estuda, mas eu sou mãe, Rafael, não posso estudar. Por que não? Eu te ofereço a brinquedoteca. Então, enquanto você estuda, o seu filho fica na brinquedoteca sendo assistido pelo pessoal da pedagogia. Isso tem valor na mensalidade? Não. Não tem valor na mensalidade. A gente oferta a brinquedoteca justamente para a mãe, para o pai, para a tia poder estudar. E aí eu tenho mais ou menos, hoje, 15 crianças por noite, e que elas ficam a noite toda com a gente lá, podendo fazer, assim, enquanto a mãe, o pai, o tio assistem aula. Isso é legal. Rafael, e o que mais? Eu tenho o NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, onde eu tenho atendimento ao município. Mas, Rafael, qual é o interesse nisso? São laboratórios onde eu dou a oportunidade do meu aluno treinar em sala de aula, dentro da Estácio, o que ele aprendeu em sala de aula. Então, eu tenho um aluno de direito que ele faz o NPJ para treinar aquilo que ele ouviu. Eu tenho um aluno de pedagogia que faz a brinquedoteca para aprender, botar em prática aquilo que ouviu. E aí eu estou formando profissionais para o mercado. E aí, com isso, a gente vai criando parcerias com a prefeitura, que eu agradeço muito a todos os secretários, porque eles recebem a gente com muito carinho, abrem as portas. Fizemos parceria agora para cumprir a carga horária de estágio. Está saindo o documento, realmente o ofício, né? O contrato de estágio para a área da saúde, para a gente poder botar os nossos alunos para estagiar dentro do município, ou seja, serem conhecidos profissionalmente do município, desenvolver o município. A gente tem a parceria com o Kunta Kinte, que abraça a gente, divulga a gente. Sempre que a gente chama, o Kunta Kinte está lá dentro da Estácio, levando um pouquinho dessa fala que a gente de inclusão, que é tão importante para o município, e que quando a gente pega a história do município... Sim. Leprosos, escravos, né? Tudo isso. Eu brinco, gente, o terreiro, a religião de matriz africana no estado do Rio de Janeiro, um dos pontos mais antigos está em Queimados. Sim. Então, quando a gente fala de escravo, né, da história da escravidão, Queimados faz parte disso tudo. E por que não ter uma universidade aqui dentro para ajudar esse município nesse desenvolvimento? Então, quando eu falo que eu aprendi a amar a educação, é isso. Rafael, mas você trabalha na Estácio? Trabalho. Mas o amor que a gente coloca a todo esse trabalho e a todo esse desenvolvimento. Atender aluno por aluno. Conhecer caso por caso. Até porque o desenvolvimento de todos os países, né, os ditos países desenvolvidos, são desenvolvidos porque investiram na educação. É isso. Não tem como você atingir um patamar de país desenvolvido se não for através da educação. Se você só lidar, igual muitos falam, né, só pela economia do dinheiro, não. Se você não fazer investimento na educação, não vai adiantar. É isso. Né? Então, isso a gente aqui no Espaço Cultural Kunta Kinte também acredita, e é por isso que a gente está nesse feedback aqui contigo, batendo um papo. A gente geralmente brinca, né? A educação, ela não é um custo, ela é um investimento. Então, para quem vai fazer administração, né, vai aprender o que é custo, o que é investimento, o que é receita, né? A educação, ela não é um custo, ela é um investimento para você ampliar a sua receita no futuro. E é o que a gente tenta vender para os nossos alunos, que a educação, ela é um agente transformador. E aí, quanto mais eu estudo, menos eu quero parar, né? Então, assim, eu me formei em engenharia e administração de empresas, mas depois eu fui procurar logística, RH. Hoje em dia eu sou aluno de novo da graduação.
pós-graduação, mestrado, acaba que eu aprendi a amar e aprendi a não parar. Então hoje, quando eu estou fora de sala de aula, me incomoda. Eu fico em casa agoniado, eu falo para minha esposa, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu quero estudar aquilo. E aí minha esposa, calma, vai devagar. Uma coisa de cada vez. Porque eu acho que eu demorei tanto a aprender a estudar, eu acho que na minha vida eu demorei tanto a aprender a gostar de estudar, que hoje eu quero estudar tudo ao mesmo tempo. E aí a minha cabeça ferve, porque as ideias fervem, as oportunidades você vai olhando, você vai vendo a galera jovem, que às vezes está ali e não quer estudar e a gente fica agoniado. E qual é aí? Dá uma dica aí, porque tem uma galera que hoje só quer a tecnologia. Como é que é esse aprender a estudar? Como é que é isso? Olha, não tem fórmula. Se a mamãe dizia que se tivesse, né, podia vender, né? Mas assim, não tem fórmula mágica. Mas eu acho que eu aprendi, lógico. Primeiro foi um susto. Mas depois, quando eu comecei a entender, e aí eu acho que é isso, muito do meu amar a estudar, foi entender o quanto que eu podia crescer como pessoa antes de ser profissional, mas o quanto que eu poderia me desenvolver como pessoa para depois eu pensar no profissional. Não adianta a gente pensar que o profissional anda longe do pessoal. É um equilíbrio. Então eu quero... E aí geralmente eu brinco com meus alunos. Você faz faculdade para quê? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Não é. Ganhar dinheiro é consequência de alguma coisa. Ser rico é consequência de algo. Você trabalha, estuda, trabalha e fica rico. Ah, ok, consequência de um trabalho. Então, eu acho que o amar a estudar foi consequência de eu entender que quanto mais eu estudasse, mais eu poderia ter a minha opinião, mais eu poderia ter o meu desenvolvimento, mais eu poderia ampliar meus horizontes, mais eu poderia conhecer outros mundos que até então eu não conhecia. E aí, realmente, o estudo me fez conhecer outros mundos que eu até então não conhecia. E é isso, essa gana de querer conhecer cada vez mais, e aí o que eu acho que falta muito hoje, né, é essa vontade de querer aprender. A gente está muito no mundo da tecnologia. Imediatismo, né? Do Zap. Não sou contra, mas o quanto que eu quero fazer diferente. E aí eu acho que isso está ligado muito ao amar a educação. Você que é um amante, né, um apaixonado pela educação, nós que trabalhamos com a temática étnico-racial, a gente vê que ainda dentro da educação, mesmo reconhecendo todo o seu potencial transformador dentro de uma sociedade do qual nós estamos inseridos, mas a gente ainda vê alguns gargalhos. A gente ainda vê uma educação ainda, não vou dizer muito conservadora uma parte, mas a gente vê uma dificuldade que a gente, em alguns momentos, podemos até dizer que tem um limite ali preconceituoso para uma grande massa da população. Quando a gente depara com alguns dos nossos currículos, principalmente, não está inserido, né, numa construção ética de um país igual ao nosso, no mesmo peso de importância do branco, do índio e do negro. Como é que você vê? O que você diz para a gente, por exemplo, do Espaço Cultural Kunta Kinte, que temos na sua bandeira, né, a luta contra todo esse processo discriminatório? Primeiro, eu sou amante do Espaço Cultural Kunta Kinte, até pela bandeira do Espaço Cultural Kunta Kinte. Eu lembro até uma vez que a gente fez um evento na Estácio e ia receber o Ivanir dos Santos. E eu falei, nossa, vou conhecer o Ivanir dos Santos, que é o meu sonho, conhecer o Ivanir dos Santos de forma presencial. Eu conheço ele de palestra, né, tudo mais, mas eu gostaria. E aí, no outro dia, eu estava numa outra universidade, eu estava fora de Queimados, e aí eu conheci um rapaz chamado Márcio de Jagum, reconhecido. Márcio de Jagum. E aí, eu batendo um papo com ele, ele falou para mim que ele era advogado. Opa! Como advogado? Né? Aquele estilo mais apaisano do terno e gravata.
E eu falei, gente, criou um estereótipo, né, do advogado de terno e gravata, né? Não pode ter um macumbeiro, advogado, é isso? E aí eu falei, Jesus, né? Que mentalidade Mas minha. aqui em Queimados nós temos. Não, é assim. Sim. E qual o problema, né, de ter? Só pegando um parênteses, né, como você citou que uma das casas mais antigas dentro da religião de matriz africana se encontra em Queimados, o responsável pela casa é um advogado. É isso, né? Assim, a gente cria um estereótipo sem necessidade, né? Assim, então, depois eu falei, gente, Rafael, pelo amor de Deus, né? Pelo século XXI, acorda. Qual o problema do Márcio? E foi muito interessante, porque criou aquela imagem do advogado terno e gravata que eu tinha. Mas, e aí por que eu tô falando isso? Assim, eu sou amante do tema ético-racial, porque eu acho que eu batalho muito pela igualdade. Primeiro que eu acho que eu não tenho que ter a diferenciação entre sexo, religião, partido. Eu não acredito nisso. Eu acredito, primeiro, que somos seres humanos, independente de qualquer coisa, independente de qualquer religião. Vai como a gente quiser chamar a ser supremo Deus, mas que a gente é ser humano. Dentro de sala de aula, às vezes, o próprio limitador que eu tenho é o próprio aluno. Engraçado isso. Eu lembro que uma vez eu propus um trabalho de direitos humanos em que eu queria falar sobre religião. E aí, após a aula, um grupo de alunos me procuraram e falaram assim, por favor, professor, faz qualquer outro trabalho, menos de religião. Eu falei, mas por quê? Porque a gente tem um pouco de problema com outro grupo que é o oposto à nossa religião. E eu falei, e agora? O que eu faço, né? Enquanto professor, o que você faz? Porque você tem que mediar os dois lados. Então, eu acho que ainda o assunto igualdade, apesar da gente brigar tanto, brigar no bom sentido, né? Sim. De fazer a igualdade, a gente precisaria, eu acho que a gente ainda precisa explorar muito o assunto. Mas no sentido não de ter querer explorar a diferença do branco para o negro, mas sim de debater a igualdade e não a nenhum tipo de cor, e sim a uma igualdade racial no sentido amplo. Eu lembro que algum tempo atrás eu ganhei um CD da Daniela Mercury, que era o braço branco e o braço negro. E quando que ela em Salvador já começa a brigar sobre isso? Então, até hoje ela briga. Até hoje. Então, o que eu acho que falta é a gente, de repente, se empossar mais do assunto, porque muita gente a gente também fala superficialmente falando, e não conhece ainda muito da história, das leis, e do que é a igualdade. A gente acha que faz e acaba não fazendo. Então, enquanto universidade, eu acho que assim, é um trabalho enorme que a gente tem, e enquanto professor também, de levar para a sala de aula essa quebra de um paradigma, de uma cultura. Eu lembro que eu dou aula de inovação e empreendedorismo. E aí eu lembro que eu fiz alguns estudos há algum tempo, e aí a gente tinha um público masculino muito grande e um público muito feminino, muito ainda baixo na área de empreendedorismo. E aí eu lembro que a sala estava cheia de meninas, né, e a gente brincando, acaba que de vez em quando a gente tem que brincar um pouquinho, e eu falei, olha, eu vou ser bem sincero para vocês, o dia que as mulheres tomarem nós homens vamos ficar apagados. Porque elas têm um detalhe do negócio. E hoje, quando a gente pega o estudo do empreendedorismo, como é que estão as mulheres dentro do empreendedorismo? Empreendem muito mais do que os homens. Muito mais. Então, aqui em Queimados, principalmente, quando a gente fala desse assunto, gente, o que eu tenho de artesão? O que eu tenho de empreendedores? E que eu posso apoiar? Então, lá na Estácio hoje, inclusive, a gente faz a feira do empreendedorismo todo mês. O que a gente quer com isso? A gente pega, lógico, não tem espaço para todo mundo, porque eu tenho uma lista, acho que de 50 ou 60 empreendedores. E eu tenho espaço para 20. Então, assim, a gente fica escolhendo, mas a gente quer que todo empreendedor de Queimados vá expor o seu produto dentro da universidade. E hoje a gente está incentivando os nossos alunos, que são empreendedores, também a demonstrar o seu produto dentro da Estácio. Eu acho que isso
a gente consegue envolver mais as pessoas até para se saírem dos seus esconderijos e se mostrarem. Porque qual o problema da menina que é empreendedora de trança? Nós recebemos lá a menina que faz trança. Que bacana. Eu falei, pô, eu só não faço porque o meu cabelo não pega. Mas eu lembro que uma vez eu viajei e voltei cheio de trança. Meu pai olhou, que parada é essa aí? Eu falei, pô, pai, achei maneirão, é legal. Mas é isso, é a gente acabar entender que eu fazer trança, eu não sou isso, eu não sou aquilo. É uma questão cultural, uma questão de Brasil. Sim. Enquanto a gente não quebrar esses paradigmas, eu acho que não vai ter lei que vai conseguir fazer mudar as coisas. E essa feira do empreendedorismo acontece quando na Estácio? Então, a gente geralmente faz uma vez por mês. Então, por exemplo, agora vem Dia das Mães, eu devo fazer alguma versão antes do Dia das Mães. Mas agora, para o Dia das Mães, não. Em junho, é bem provável, para início de junho, para a festa... E aí eu meio que estou criando um tema de festa junina. E aí eu já vou antecipar, né? Eu vou pedir até para o Felipe nem me ouvir, que eu nem conversei com ele ainda, o secretário de Ordem Pública, pelo amor de Deus, não me ouve não. A gente está apoiando umas meninas que são nossas alunas e que criaram uma feira. Então a gente vai tentar apoiar elas e fazer um trabalho em conjunto. E aí não fazer dentro da Estácio, e sim tentar fazer ou na Praça Nossa Senhora da Conceição, ou na Praça dos Eucaliptos, ou na Vila Olímpica. Ou seja, a gente vai tentar criar um movimento até para atrair mais empreendedores. E a pessoa que é empreendedora querendo participar, como é que ela tem que fazer? Pode me procurar lá na Estácio, que a gente tem uma listinha, a gente tem uma tabela, que geralmente a gente anota o nome e o contato. E o que ela faz? Para a gente poder, junto assim... eu lembro que eu conheci muitos empreendedores quando eu fui no evento da Gisele, lá na Praça São Roque. Sim. E aí eu conheci da Consciência Negra. Sim. E aí acabou que eu fiquei do lado de fora, fui conhecendo um monte de empreendedor. E eu falei, gente, eu tenho que fazer isso dentro da Estácio. Esse aqui eu tenho que fazer lá dentro. Como é difícil para nós da sociedade civil fazer algumas provocações a nível territorial no nosso município. E Queimados tem tanta gente bacana, tanta gente com potencial enorme. Gente, Queimados, eu falo isso com o pessoal direto. Queimados tem um potencial cultural absurdo. Sim. Basta a gente acreditar e basta a gente ter incentivo para desenvolver. Eu lembro que eu sempre brinco e sempre comparo. Existe um lugar lá em Niterói que eu amo de paixão, chamado Quilombo do Grotão, que era um quilombo realmente, né? Ele era um quilombo, ele era uma casa de escravo. E aí, teoricamente, os escravos faleceram, né? A família de um dos escravos herdou o quilombo, que hoje está aberto. Hoje, eu acho que é o neto ou o sobrinho, agora não, é lá no Engenho do Mato. Eu agora não vou lembrar direito o grau de parentesco, mas não sei se é sobrinho ou se é neto, mas tem um grau de parentesco. E o que ele fez? Ele deixou o fogão a lenha, que existe até hoje, da escravidão, e ele fez um movimento cultural com o Engenho do Mato, ajudando a crianças sair do tráfico, a crianças estudarem. Como que ele fez isso? Ele montou uma orquestra, banda, a sobrinha dele dá aula de violão, de cavaquinho, tem um maestro que é do próprio bairro, que desenvolve aula de bumbo, percussão. E aí, no carnaval, eles desfilam em Niterói como a escola de samba Quilombo do Grotão. Todo final de semana tem um evento cultural com artesanatos, com música, com a feijoada. Ou seja, bacana, né? Quando eu puxo isso na história do Brasil, assim, eu não sou historiador, parece até que eu sou historiador, né? Não sou, mas eu gosto de estudar isso. É um tema que me atrai. Gente, o quanto que eu posso fazer esse mesmo movimento. Agora eu vou fazer uma aqui. provocação, mas você é branco. Mas eu sou um branco de alma negra. Porque as pessoas acham que as pessoas acham que a temática étnico-racial é só para quem é negro, só para quem é preto, para as pessoas, né? Eu brinco, assim, eu tenho família. Bom, eu não posso negar minhas origens. Meu avô é baiano, gente. Meu avô. Eu tenho o lado europeu, mas eu tenho o lado africano na minha família. Eu tenho meu bisavô era índio, né? Então, assim. Quase não veio. Brasileiro, né? É um brasileiro. É isso, é o misticismo do Brasil. Então é um tema que me atrai, eu gosto, muito bom. O samba, eu nasci no berço do samba,
E aí eu, quando... Você sai na escola de samba? Então, eu já tive aula, já tive algumas coisas, né? Assim, então, eu gosto muito dessa área cultural. E, assim, educação e cultura. Se as pessoas usarem, se as pessoas souberem usar a cultura, né, como um fomento para o seu desenvolvimento, o quanto que a cultura traz remuneração. Tanto é que hoje a cidade do Rio de Janeiro é conhecida como a cidade do samba. Por que a cidade do Rio de Janeiro é conhecida como a cidade do samba? E quando a gente vai nos points de samba, quantas pessoas estão sendo remuneradas e movimentadas? Mas eu não sou cantor. E por trás do palco? O DJ, a luz... Mas quando você fala desse fomento da educação e cultura, a gente tem, né, nesses últimos anos, não vou dizer nesses últimos anos, mas a gente está vivendo, aflorou-se num país igual o nosso, um conservadorismo que eu acho até um pouco exagerado demais, onde em determinados momentos até ofusca o que você acabou de dizer, uma educação e cultura. Você que é da área de educação, passa para a gente um pouco, né? Porque a gente do Punta Quenteiro também, a gente sente as dificuldades da gente fazer uma discussão racial, porque tem muita gente que diz, essa bobeira, mimimi, não existe racismo. Como é que a gente lida com essas contradições na sociedade? Infelizmente, eu ainda vivo num país que existe o racismo, existe o preconceito, ainda existe. Isso é difícil. Agora, como fazer isso? Mudar, né? Boa pergunta. Não, eu estou dizendo isso até para provocar, que você falou que a gente tem que aprofundar na leitura, agora, aproximar mais. É uma questão que eu negão. É uma questão que eu fico pensando. Eu tenho uma visão assim mais imediata. Eu preciso disso, como o Emicida fala, tudo para ontem. E como é que a gente lida, né? Aprender a viver com cada um. Porque não tem uma fórmula, a gente não tem uma fórmula mágica. E aí, quando eu penso em educação, é engraçado que às vezes eu passo isso, né? Mas eu consigo me formar para ontem? Não dá. Infelizmente, a educação é algo que a gente tem um processo educacional. Às vezes, até o aluno, né? Quando fica um pouquinho mais apertado financeiramente, a primeira coisa que ele quer é trancar a matrícula. Aí o emprego deixa de dar promoção, ele quer voltar para formar para ontem. Aí a gente fala, lembra lá atrás? Que a gente falou, não tranca, puxa uma matéria. Então eu acho que, como administrador, né, e aí não como educador, mas como administrador, é pensar estrategicamente e ter uma visão sistêmica da vida. Lembra que tudo que eu quero para daqui a um ano, se eu não começar hoje... E aí eu acho que nesse ponto a gente entra muito no imediatismo, porque eu quero tudo para amanhã. Existe uma coisa que eu às vezes brinco enquanto administrador, que a gente esqueceu de aprender a planejar. E aí, Rafael, mas eu preciso planejar só a empresa. Não, a minha vida é uma empresa. Eu tenho que lembrar que a primeira empresa em qual eu vou ser gestor é a minha vida. Então, se eu não crio um planejamento estratégico do que eu quero para daqui a um ano, o que eu quero ser daqui a um ano? Daqui a um ano eu quero ser um arquiteto, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um enfermeiro. Mas começa hoje. Eu começo hoje. Então, eu tenho que começar hoje pensando que daqui a 1, 2, 3, 4 anos eu vou alcançar. Mas eu quero... O concurso vai sair. Não posso. Se você tem essa vontade, né, de fazer o concurso, planeja, né, para que aquele ali vai sair um dia que você esteja preparado. Então, eu acho que a alma do negócio, assim, é planejar. A gente primeiro não deixar de sonhar. Que a gente, antes de tudo, a gente deixou de sonhar. Eu acho que antes da gente ter perdido tudo que a gente perdeu, eu acho que nós, enquanto brasileiros, a gente não desiste nunca porque a gente é brasileiro. Mas a gente deixou de sonhar. A gente deixou de sonhar até pela vida que a gente acabou levando. Mas eu acho que tudo que eu vou planejar começa com um sonho. O que eu desejo? E aí sonhar ainda não paga imposto. Graças a Deus. Sonhar ainda não paga pedágio. Né? Então,
Mas, Rafael, sonhar é coisa de criança. Não, negativo. Qualquer um. Tem que sonhar mesmo. Independente da idade. E eu sempre brinco, porque assim, eu falo que eu sou uma criança grande, porque se eu digo que eu sou um eterno aprendiz e vou aprender a minha vida toda, eu sou uma criança. Porque a criança não é aquela que aprende. Se eu estou falando e fomentando que eu vou aprender a minha vida inteira, eu sou uma eterna criança. Por que eu não vou sonhar? Então eu sonho que daqui a um ano, então eu vou planejar que daqui a um ano. E também é reconhecer as nossas limitações, né? Ninguém, por mais que a gente estuda, por mais que a gente faça e elabora, vai faltar, não digo faltar alguma coisa, mas vai ficar sempre algo, Sim. porque as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Então, hoje a informação, antes a gente levava para uma notícia, levava uma semana quase. Hoje você vê o que acontece no Japão no simultaneamente. tempo, né? Então, hoje é muito... Eu acho que a internet ela veio para facilitar muita coisa, mas ao mesmo tempo ela estragou muita coisa. Porque com o que a gente brinca que é o Dr. Google, acaba que o imediatismo do conhecimento ficou muito fácil. Mas o quanto que isso realmente te traz uma educação, né? Então eu deixo de buscar algo porque o Dr. Google tem imediato na minha mão. Então, acho que eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas, precisa aprender a planejar, precisa voltar a sonhar, precisa voltar a ser criança, que faz bem, né? A vida não pode ser tão amarga com a gente tem que aprender a sonhar. Verdade, o bom senso e o equilíbrio, né? É isso. E é difícil, né? A gente atingir esse equilíbrio, né? Mas como você mesmo falou, sonhar é livre para todos, nós precisamos sonhar. A gente sonha com um mundo melhor, com menos discriminação racial, com menos intolerância religiosa, com menos brigas, né? Que o universo hoje é uma briga atrás de outra, tudo para poder ampliar o domínio sobre o outro domínio. Né? Eu lembro de um sonho chamado Sonho de Liberdade, né? Que filmes africanos. É isso, que é falando justamente o quanto que a gente precisa sonhar para criar um país diferente. E aí a gente está terminando o nosso Preto Podcast, né? E a gente pode pegar vou pegar o Nelson Mandela, né? Se aprendemos, ninguém nasce odiando outra pessoa, né? Se aprendem a odiar, aprende a amar. O nosso compromisso é tentar fazer com que as pessoas aprendam a amar. E eu acho que é isso. Eu acho que não falando de uma religião específica, né? Porque eu acho que isso aí deveria ser a base de qualquer religião. Mas ensinar o outro a amar o próximo e não a odiar. Né? Então, quando eu crio, né, essa expectativa de que a outra religião não é de Deus, eu estou furando, eu acho que uma base religiosa e não de uma religião, mas uma base religiosa, falar que a gente deve amar ao próximo como ama-te a si mesmo. Porque a doutrina cristã, a base da doutrina cristã é essa, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas se hoje as pessoas estão enveredando por outro caminho, é porque aí já não vem com a questão da religiosidade cristã, né? Uma tentativa muito grande de poderio de domínio, né? Mas, e aí, Deizinha, vamos finalizar? Muito bom, né? Com certeza teremos outros momentos, né? Olha, eu quase nem gosto de falar, entendeu? Então, assim... Eu roei que todo formato, né, de podcast é 1 hora, né, no máximo. Então, e aí a gente tem um monte de assunto para falar e até perguntar, mas a gente tem que ficar meio preso, né? Não, mas bom, como professor, não posso deixar que eu não goste de falar, né? Não tem nem como. Falar para pessoas, então, me engrandece mais ainda, porque eu posso levar um pouquinho, né? Eu acho que quando a gente faz com amor, bota o coração, e aí eu lembro da minha mãe, não tem jeito, me emociono, porque eu acho que quando a gente faz a coisa com amor, com dedicação, né? E a gente leva palavras de crescimento para o próximo, né? Eu acho que é contribuir com cada um para que possam alcançar esses seus sonhos e crescer, se desenvolver. Então, eu acho que como papel de educador, como papel de pessoa, de ser humano,
Eu acho que o meu papel no mundo é tentar ter um pedacinho de contribuição para cada um. Então, assim, eu fico muito à disposição, não só do Kunta Kinte, mas do município, né? E do Kunta Kinte, principalmente pela parceria que a gente criou, não pela parceria Kunta Kinte e Estácio, mas pela parceria Kunta Kinte Rafael também. Sim, né? legal isso. Ser bem recebido aqui no Kunta Kinte, ter os eventos que são realizados dentro da Estácio com o maior carinho e que as portas estarão sempre abertas para o Kunta Kinte. Então eu me deixo sempre à disposição para que a gente tenha esse lugar de fala, para que a gente possa levar para as pessoas um pouquinho dessa realidade, educar para transformar. E o que a gente possa tentar, que chegar em cada coração um pouquinho do que a gente vai falando, e que a gente possa transformar através de palavras, através de carinho, através de abraços, e que inclusive sintam-se todos abraçados por mim nessa tarde. E muito obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição de vocês. Nós aqui agradecemos por você trazer a sua essência, porque ser gestor não é fácil, né? Lidar com pessoas, às vezes as pessoas chegam amarguradas, né? Chegam para brigar, e você, com o seu jeito, você consegue reverter essa situação. Então, assim, muita saúde, que Deus continue te iluminando. E muito obrigada por você ter podido estar aqui hoje, que você abriu mão de fazer outras coisas para estar aqui conosco no nosso podcast. Com certeza. Contem comigo. Então tá bom. Mais uma vez, estamos terminando aqui mais um episódio do Preto Podcast. E lembrar a todos vocês que o Espaço Cultural Kunta Kinte está aqui sempre na luta, né? Trazendo essa bandeira por uma igualdade, por uma equidade, por uma sociedade justa e mais fraterna. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Obrigado, Tudo de bom. abraço.